Hola gente, bienvenidos de nuevo acá a Mi Jardín en el Desierto. En este segundo episodio sobre la vermicompostera, nosotros vamos a aprender un poquito más sobre los cuidados que nosotros tenemos que tener con la lombriz roja californiana o cualquier otro tipo de lombriz que nosotros vamos a utilizar en nuestro vermicompost. Hay que comprender que los procesos de lombricompostaje y compostaje tienen ciertas diferencias y eso va a ser crucial para que nosotros hagamos tanto un humus de buena calidad, bien como que nosotros no matemos nuestras amigas y compañeras lombrices de nuestro sistema. Así que quédense acá en este video y aprendan un poquito más sobre ese increíble oro negro. Ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenido a Mi Jardín en Desierto. Hola gente, entonces bienvenidos acá a Mi Jardín en el Desierto. Hoy nosotros vamos a aprender un poquito más sobre las lombrices rojas californianas y también los cuidados que nosotros tenemos que tener con el vermicompost, principalmente en ese sistema de 3 pisos que nosotros habíamos aprendido en el primer video de la serie, que yo voy a dejar el link acá arriba. Espero que ustedes hayan comprendido muy bien entonces cómo hacer la vermicompostera, por qué utilizar ciertos materiales es mejor que otros. Y hoy nosotros vamos a aprender entonces con qué nosotros vamos a alimentar nuestras lombrices, sacar una duda también que es muy frecuente, ¿por qué utilizar las rojas californianas y no cualquier lombriz que nosotros encontramos en nuestro jardín? También los cuidados de sol, pH, viento, temperatura, entre otros. Para empezar entonces, la primera cosa, nosotros vamos a hablar entonces sobre nuestro individual actor principal de nuestra película, las lombrices. Caso ustedes aún não estén familiarizados ou aún não sepam, a lombriz mais utilizada no sistema de vermicompostaje é a lombriz que nós chamamos lombriz roja californiana. E não, elas não frequentam a praia, não sabem surfar, em realidade elas nem são provenientes de Califórnia. Esse nome foi dado a essa lombriz visto que sua comercialização começou no estado de Califórnia, em Estados Unidos. Allá empezaram a vendê-la tanto para os sistemas entonces, de reciclaje de material orgânico, pero também para pesca deportiva. Essa lombriz tem tamanho muito grande, é muito fácil de multiplicarla, ou seja que é muito boa entonces para vender como senuelo para conseguir entonces pescar. Essa lombriz em realidade é europeia. Proviene de allá, pero hoy en día está distribuida por todo el mundo. Así que muchas veces nosotros encontramos esa especie también en nuestro suelo. No tan frecuentemente, voy a hablar un poquito más sobre eso más a seguir. Hay otras especies de lombrices que son utilizadas para vermicompostaje, pero no son tan frecuentes como esa. Pero bien, Samantha, ¿por qué nosotros utilizamos la californiana y algunas otras especies y no cualquier lombriz que nosotros encontramos en nuestro jardín? La principal característica es que esa lombriz consigue vivir en comunidades de muchos individuos por poco espacio cuadrado. Así que nosotros conseguimos tener una gran densidad de lombrices trabajando en solamente un pote sin tener ningún problema. La mayoría de las lombrices nativas, ellas son muy territoriales y no consiguen vivir entonces con 2 lombrices adultas en el mismo espacio. Ocasionando entonces, si agarramos essas lombrices e depositamos em nosso sistema de vermicompost, elas começam a pelear e hasta cometem canibalismo. Ou seja que nossa poblação, se nós ponemos 100 lombrices acá dentro, ela vai começar a decrescer com o tempo. Ou seja que as lombrices rojas californianas conseguem manter em paz, em grande densidade, em grande quantidade de indivíduos, em um pequeno espaço. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto positivo da lombriz roja californiana é que ela se reproduz muito rapidamente e vive por um largo período de tempo. A lombriz roja californiana consegue viver até 5 anos e a partir dos 3 meses ela já vai estar reproduzindo-se, liberando então o que nós chamamos ootecas, que são pequenos huevitos, e a partir desses huevitos podem eclosionar mais de 20 lombrices, de 2 a 20 lombrices vão sair daí. Ou seja que nossa população, a partir de 3 meses, ela provavelmente já haverá al mínimo duplicado dentro de nosso sistema cerrado. E isso é algo muito positivo para quem quer então fazer reciclagem de material, porque quanto mais lombrices, mais material reciclado nós vamos a ter no mesmo período de tempo. E o terceiro ponto positivo que nós vamos a ter então de la californiana em comparação com qualquer outra é que a californiana consegue comer hasta seu peso corpóreo
por día. O sea que si nosotros tenemos un núcleo de ese tamaño, nosotros vamos a poder entonces poner esa misma cantidad de alimento en nuestra vermicompostera y ellas van a conseguir comerlo. Las lombrices de suelo, ellas son mucho más selectivas con el alimento que nosotros vamos a poder darlas. La mayoría solo se alimenta de restos de hoja o materiales así más simples y no tanto de restos de fruta, de piel de cáscaras, café, entre otros. O sea que las californianas son mucho más efectivas reciclando. E además, a lombriz californiana é uma das únicas que está adaptada para viver em material em decomposição. Ou seja, que só sendo essa cama pequena que eu disse no vídeo anterior e depois só depositando material em decomposição, ela vai conseguir viver aí. As lombrices normais, nativas de terra, elas necessitam então muito substrato e pouco alimento. Ou seja, que não é tão positiva para o reciclagem. Assim que aí, nós já sacamos as dúvidas então de por que nós elegimos essa espécie de lombriz para conseguir fazer esse sistema. Hoje em dia é muito fácil encontrar essa espécie de lombriz para venda. Podemos encontrar por internet, em nossos centros agropecuários, em nossos viveiros, em muitos lugares, então vamos conseguir adquiri-la por um preço muito básico. E se vocês conhecem alguém que já tem uma vermicomposteira, não tenham vergonha de pedir um pequeno núcleo para que vocês empecem, porque como elas multiplicam-se muito rápido, muitas vezes nós temos que sacar um pouco das lombrices de nosso centro para conseguir então ter mais espaço para pôr comida. Assim que vayam um amigo, pidam umas 20 a 100 lombrices e isso é mais que suficiente para começar tu próprio centro de vermicompostagem. Bem, algumas outras características interessantes dessa lombriz é que ela é hermafrodita. Ela possui os dois sexos no mesmo indivíduo. Ela tem um papel tanto masculino como feminino. Sim, elas necessitam outra lombriz para conseguir procriar, elas necessitam então ter essa relação, pero ambas vão conseguir depositar huevos. Ou seja, que através do clitelo, essa parte mais espessa de seu corpo, que é a parte reproductiva, elas conseguem cambiar material genético e assim ambas vão ser fecundadas. E a partir de aí, então, como eu disse, elas vão depositar essa ooteca e de aí vão, então, criar novas lombrices que a partir de 3 meses também já vão estar reproduzindo-se. A lombriz californiana, em seus 5 anos de vida, mais ou menos, elas conseguem reproduzir-se mais de 500 vezes. E pensando que cada vez que elas se reproduzem é muito mais que um indivíduo. Assim que a reprodução é muito rápida. Já a lombriz nativa, a maioria delas, elas vão conseguir reproduzir-se em seu ciclo de vida ao máximo 4 a 6 vezes, ou seja que é muito mais lento o processo. Bem, e como reconheço então nossa lombriz roja californiana? Eu não vou manipular-la muito acá, porque elas não les gustam tanto a luz solar como a falta de umidade, o vento, as temperaturas baixas, ou seja que eu não posso sacar-las muito tempo, isso vai estressá-las. Pero vou falar e vou também pôr alguns vídeos de elas para que vocês consigam reconhecê-la. Pero a lombriz roja californiana, como o próprio nome disse, tem um color muito mais rojizo. É muito mais grande que as outras, visto que ela consegue alimentar-se também muito mais rápido. Tem os anillos, então, muito bem marcados em seu corpo. E a característica mais marcante, además do color, é que seu clitelo, essa parte reprodutiva, esse aro reprodutivo, é bem espesso, destacado do corpo e de uma coloração um pouquinho mais clara. Assim, quando que é adulta, é muito fácil de reconhecê-la. Quando ela recém eclosionou do huevo e esses primeiros 2 meses mais ou menos de sua existência, ela não tem esse color rojizo nem o clitelo bem formado, ou seja que não se confundam por uma larva de algum outro insecto ou animal. Pero quando é adulta é muito facilmente visto então suas diferenças. Algumas pessoas la confundem com um outro organismo chamado jumping worm. Esse, em realidade, é muito nocivo e temos que ter muito cuidado. A lombriz roja californiana é muito mais tranquila. Já o jumping worm, que causa excessivos danos para nosso suelo, visto que ela come matéria orgânica muito rapidamente e também depreda micro-organismos de nosso suelo, ela vai ser muito mais volátil. Com um pequeno tacto, ela vai começar a saltar e revolver-se muito rapidamente. Pero acá em Sudamérica aún nosotros no tenemos ella, pero si por acaso ustedes están en México, Estados Unidos y algunas regiones de Europa, hay que tener cuidado, busquen un poquito más sobre la jumping worm, que essa sim é muito negativa.
Pero provavelmente se vocês vão comprar de um local confiável ou de alguém que já tem um sistema de vermicompostaje hecho, provavelmente vai ser californiana. É difícil que se las mezclen, pero a sacar del suelo sí hay que tener cuidado. Pero bien, agora que nós já sabemos então qual é o indivíduo com o qual nós vamos estar tratando, necessitamos saber então que elas necessitam para sua correta sobrevivência e que se multipliquem muito rápido e se alimentem ferozmente. E isso muito tem que ver com alguns fatores, incluso a luz, o pH, a umidade e a qualidade do alimento. Cuidando desses 4 fatores, nós vamos a ter então lombrices muito bem comportadas. Se nós falhamos em algum desses, provavelmente então as lombrices vão estar aqui e elas vão começar então a tentar huir de nosso sistema, fazendo com que elas podem cair dentro da caja de lixiviado ou começar a escalar nossas paredes, tentando sair de nossa vermicomposteira. Assim que se alguém já teve algum problema desse tipo, cuidem bem então do que vou falar agora, porque com esses fatores, se vocês mantêm eles controlados, as lombrices vão estar tranquilitas acá dentro e não vão então começar a huir. E começamos então com a temperatura. Como eu havia dito, as lombrices rojas californianas são uma espécie europeia, então acostumbrada ao clima mais templado. A temperatura ideal para elas ronda os 20 graus, de 18 a 23 graus. Aí elas vão ter o pique de maior reprodução e também de maior consumo de alimento. Pero elas conseguem sobreviver entre 0 a 35 graus mais ou menos. A partir de 5 graus para abaixo, elas vão começar a entrar em uma etapa de inanição, em la qual já não vão mais reproduzir-se e vão comer muito menos, só esperando por tempos mais agradáveis para conseguir sobreviver. Assim que de 0 a 5 graus, nós não vamos a matá-las, pero elas não vão ter nenhum complemento então para nosso vermicompostaje. E se as temperaturas aumentam muito mais que 23 graus, elas vão tentar huir e vão perecer a partir de 35 graus. Elas não aguentam temperaturas muito altas. E esse é um fator muito importante para ter em conta, porque vamos a ter que elegir um local agradável para poner nossa vermicomposteira. Não podemos deixar a sol exposto durante todo o ano, principalmente no verano, porque vai sobrecalentar, e no inverno vamos a ter que encontrar um local mais abrigado para que elas não passem muito frio. Se vocês são de locais templados a frios, lo melhor então seria em inverno adentrar, ponerla dentro de casa, para que assim ela consiga agarrar um pouquinho desse calor de nossas estufas. E em locais que nós temos um verano um pouquinho mais forte, é importante que nós sempre tengamos ela em sombra, abaixo de um árbol bem cerrado ou dentro de nossa casa. Eu muitas vezes la dejo dentro da cozinha ou em meu balcão e assim ela não sofre então com as temperaturas altas do sol e também do ambiente exterior. Outra coisa importante é que a temperatura, aunque nós tenhamos uma agradável afuera, dentro de nossa vermicomposteira ela pode aumentar muito dependendo do tipo de alimento e micro-organismos que estão ativos allá. Se vocês se acuerdan del video de la compostaje, las temperaturas entonces por los microorganismos alimentando-se podem aumentar hasta 60 graus. Assim que temos que cuidar também com o tipo de alimentação que nós damos para ela, para que essa temperatura não se eleve por la decomposição microbiana. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais a seguir. Então, aunque eu esteja gravando acá afuera hoje com ela, não é o local em la qual eu la dejo. Sempre está dentro de minha casa ou em meu balcão. Então, um dos fatores muito interessantes é ter algum tipo de cobertura para nosso sistema. Um techo ajuda tanto a regular mais as temperaturas, bem como evita que nós tenhamos um excesso de umidade caindo em ela. Em locais onde há muita chuva, essa água pode infiltrar nosso sistema, lixiviando todos os nutrientes, bem como empapando e diminuindo a aeração de nossas lombrices. Los anélidos, essa classe então de organismos que são as lombrices, elas respiram por sua piel, necessitando certa umidade para conseguir sobreviver, pero não podem ter um ambiente completamente úmido, visto que assim vai faltar oxígeno para que consigam respirar. Então, a umidade é um fator muito importante para ter em consideração quando nós temos um cultivo de lombrices. A umidade ideal para que as lombrices tenham um bom desenvolvimento é mais ou menos de 70 a 80%. Mais que isso, elas vão morrer ahogadas e menos que 50% elas vão perecer, visto que sua pele, que funciona como um pulmão, vai secar-se demasiado e não vão conseguir respirar. Ou seja, que a umidade é um fator muito importante. Se nós vemos nosso sistema,
A partir de um tempo, vocês vão conseguir perceber a umidade sem necessitar tocá-lo. Pero al inicio no tengan asco, las lombrices no transmiten ninguna enfermedad, o sea que nosotros podemos tocar ese material. La mejor forma para ver cuánta humedad nosotros tenemos es la prueba del puño. Nosotros vamos a agarrar un poquito de ese material y vamos a apretarlo. Si nosotros vemos algunas gotas cayendo de él, la humedad está ideal. Si nosotros tenemos agua chorreando de nuestra mano, eso quiere decir que nosotros tenemos más de 80% de humedad y nuestras lombrices van a empezar a morir o a intentar escapar de nuestro sistema. Si nosotros apretamos esse material y ninguna gota cae, eso quiere decir entonces que nuestro sistema tiene menos de 60% de humedad. O sea que es crucial que nosotros aumentemos la humedad dando más alimento mojado o regando nuestro sistema. Y esa es una pregunta frecuente que yo veo acá en el canal. Nosotros tenemos que regar nuestra vermicompostera, no necesitamos hacerlo, porque yo tengo mucho lixiviado, porque no me sale nada de lixiviado. Eso tiene que ver con la humedad, que se dá tanto por el material que está compuesto en nuestra vermicompostera, quanto mais impermeable, mais lixiviada nós vamos a juntar. Climas mais calorosos vão juntar mais a umidade e climas mais secos, obviamente, nosso vermicompost vai estar mais seco. Assim que esse é um fator e o outro então seria o alimento que nós damos. Se echamos muito alimento seco, nós vamos a ter que regá-lo mais. Pero se agregamos mais ingredientes úmidos, provavelmente não vai ser tão necessário fazer o riego desse material. Eu casi nunca riego solamente com nossos ingredientes e uma compostera de plástico, eu tenho umidade suficiente. Pero como eu dije, se vocês agregam mais material seco e vivem em um local mais seco, quizás vocês necessitam regar. É muito interessante fazer essa prova do punho para saber se necessitam ou não, pero não é uma obrigação regar nossa vermicompostera. Algo que nós temos que ter em consideração pensando na respiração de nossas lombrices, que se dá então por la piel, é que elas só conseguem sobreviver em ambientes mais superficiais. Se nós temos uma pila muito grande, mais abaixo elas não vão conseguir frequentar, visto que nós vamos a ter menos oxígeno e nosso material vai estar mais compactado. Assim que as lombrices vão frequentar ao máximo 40 centímetros de profundidade em nosso sistema de vermicompostera, sendo o mais utilizado os primeiros 20 a 30 centímetros. Assim que nós vamos começar com uma cama e vamos a ir poniendo mais alimento. Cada vez elas vão começar a migrar para a parte mais superficial. Se nós temos uma pila de vermicompostaje muito grande, muitas vezes nós vamos a ter alimentos enterrados em forma anaeróbica que nossas lombrices não vão conseguir acessar. Ou seja que nossas vermicomposteiras não podem ser muito altas, já? Tenham em conta isso. E se nossa vermicomposteira começa a quedar muito anaeróbica ou muito compactada, nós vamos a ter esse processo mais hecho por los microorganismos e não tanto por nossas lombrices. Assim que o processo vai ser muito mais lento e vai produzir gases como o metano, o que hace que nossa vermicomposteira vai oler muito mal. Se eu venho a minha cá, eu respiro e ela tem um olor muito agradável, visto que toda ela está aeróbica. Se nós temos olor malo, provavelmente é porque falta oxígeno em ela. Mas um ponto crucial para que nós tenhamos um bom desenvolvimento e eficiência em nossa vermicomposteira é prever que quizás algum dia nós vamos cometer algum erro. Ou seja, que ter um sistema de backup em qual as lombrices vão conseguir refugiar-se se elas encontram essas condições adversas é muito importante. Por isso, sempre nós começamos com uma cama neutra para que elas consigam viver. Eu utilizo fibra de coco, pero vocês muito bem também poderiam utilizar uma cama de hojas ou de cartão, algo que tenha um pH neutro, que esteja já previamente úmido, assim que se nós agregamos outro material arriba e não les gusta, elas conseguem volver a cama inicial e quedar aí hasta que as condições empiecem a melhorar. Isso é algo muito importante e vai impedir então que vocês perdam seu cultivo de lombrices por causa de um pequeno erro. Utilizando então uma cama a partir de mais ou menos 3 dedos, isso é mais que suficiente. Não necessitam agregar então uma cama inicial hasta a metade de nosso balde, porque assim também vocês perderiam muito espaço para agregar mais alimento. Ou seja que mais ou menos uma cama de 3 dedos é mais que suficiente. Utilicem algo previamente úmido, com um pH neutro e que seja bem aereado para favorecer então sua respiração.
En ambientes más anaeróbicos también, los huevos, las zootecas que ellas depositan no van a conseguir eclosionar y van a acabar pudriéndose. Así que para aumentar la reproducción de ellas también necesitamos un ambiente aireado. Bien, ¿y cómo vamos a proceder con su alimentación? Como yo había dicho en el video del compostaje, si nosotros hacemos una pila de 1 metro cuadrado y muy alta, nosotros vamos a tener entonces una buena actividad de microorganismos, pero ellos van a aumentar las temperaturas de nuestro proceso. Así que nosotros no podemos hacer lo mismo con las lombrices. Nosotros podemos solo echar una fina capa de material no decompuesto, solamente predecompuesto por tiempo, para que así ellas consigan alimentarse de eso y que las temperaturas no se eleven. Acuérdense que el vermicompostaje tiene como principal aliado las lombrices. Nosotros no queremos que el principal actor sea los hongos, bacterias, nemátodos, entre otros. Así que solamente vamos a alimentar lo que ellas necesitan diariamente, que sería más o menos su peso corporal. Si ustedes empiezan con solamente 10 lombrices, va a ser mucho menos cantidad. Si ustedes empiezan con un núcleo más grande, vamos a poder entonces alimentarla con mucho más material desde el inicio. Pero acuérdense, a cada ciertos meses nosotros vamos a aumentar nuestra población y vamos a poder echar más alimento cada vez que nuestra población continúe creciendo. Entonces, con una población que ya está establecida en una vermicompostera, yo diría entonces para no pasar de más o menos 2 dedos de altura de comida. Más que eso, nosotros ya vamos a favorecer entonces más ese sistema anaeróbico y con muchos microorganismos, ¿ya? O sea que al máximo 2 dedos. Pero el correcto sería dar entonces el alimento que ellas consumen diariamente, que sería al máximo su peso diario. Pero otra cosa que nosotros tenemos que tener en consideración con las lombrices es que a ellas no les gusta el disturbio. Así que si alimentamos a ella continuamente, vamos a estar siempre abriendo nuestra compostera, revolviendo, causando vibraciones, mezclando el alimento, o sea que ellas van a quedar con miedo y van a empezar a refugiarse más al interior de nuestra pila, haciendo con que ellas no coman tan rápidamente que si ese proceso entonces fuera un poquito más despacio. Entonces, lo que costumbro hacer, al invés de quedar echando material continuamente, yo reservo ese producto antes y abro mi vermicompostera solamente 1 a 2 veces por semana, disminuyendo así el disturbio, haciendo con que ellas queden mucho más aceleradas y alimentándose. También hay 2 cosas más que nosotros podemos hacer para evitar esa fermentación y actividad microbiana dentro de nuestra vermicompostera. Una de ellas sería la precomposta. Sería entonces, mientras estamos cocinando, limpiando nuestro jardín, lo que nosotros vamos a hacer entonces es almacenar esos desechos en un local por más o menos 1 a 2 semanas antes de integrarlo para a comida de nuestras lombrices. De esa forma nosotros vamos a tener entonces una degradación previa de ese alimento, liberando una cantidad de esa energía, de esas calorías, haciendo entonces que sea menos propenso que nuestra vermicompostera aumente de temperatura por la decomposición de los materiales. Otra cosa que también podemos hacer, pero es mucho más necesario que el primero que yo dije, sería entonces procesar ese alimento, quebrándolo entonces en trozos mucho más chicos que van a quedar más accesibles para que las lombrices coman más rápidamente. Si echamos, por ejemplo, una manzana entera dentro de nuestra vermicompostera, las lombrices no van a conseguir accesar su interior, lo cual va a empezar a pudrirse por la decomposición bacteriana, aumentando entonces las temperaturas. Ya si troceamos esa manzana, todos los trozos van a conseguir estar disponibles para nuestras lombrices y así va a ser degradado más rápidamente. O sea que picar y procesar ese material lo más fino posible va a ser muy positivo. Hay algunas personas también que dicen procesarlo en la licuadora, pero eso no es tan positivo, visto que la materia entonces va a quedar muy gomosa, muy líquida, haciendo con que el oxígeno no consiga permear. ¿Ya? O sea que trocearlo entonces con un cuchillo es más que suficiente, no procesen hasta quedar licuado. Bien, ahora hablemos entonces de algo que hay muchas preguntas circulando acá en el canal, que sería entonces qué alimento nosotros vamos a dar a nuestras lombrices. Hay algunas cosas que son muy positivas, otras neutras y algunas negativas. Y tenemos que saber diferenciar las 3 muy bien, porque nosotros podemos tener un pequeño desastre dentro de nuestra vermicompostera. Las más negativas son las que alteran el
pH que nós temos acá dentro. A elas les gusta um pH neutro, mais cerca de 7, podendo aguentar até de 5 a 8,5 de pH. Quando nós temos o sistema muito ácido, elas vão morrer bem como se ele está muito alcalino. Assim que há algumas coisas que nós não podemos agregar em nossa vermicomposta, como os cítricos, alimentos avinagrados e também ajís e uma grande quantidade de tomates que também são ácidos. Esses vão perjudicar nossas lombrices. Además, os cítricos também, quando eles começam a decomponer-se, liberam penicilina, que faz com que nosso sistema comece a quedar muito desequilibrado por la muerte de muitos organismos. Assim que cítricos, ají, cebolla, ajo, esses alimentos muito fortes, nós não podemos agregar em nossa vermicomposta. E se por acaso nosso pH quedou muito ácido, há alguns elementos que nós podemos utilizar para melhorar e aumentar nosso pH, como por exemplo, a ceniza de madeira, desde que não seja tratada com antitermitas ou algum outro produto tóxico, e também a cáscara de huevo molida, a qual vai agregar cálcio e vai aumentar nosso pH, deixando mais alcalino. Muito dificilmente nosso pH vai quedar muito alcalino se nós mesclamos alimentos bem diversos. O problema muitas vezes é com a acidez. Outra coisa que nós temos que evitar em nossa vermicomposta são echar então produtos que contenham qualquer enfermidade, como por exemplo vírus, bactérias e hongos. Como nossa vermicomposta não vai aumentar de temperatura como nós temos em nosso compost, essas enfermidades vão proliferar-se e quando nós utilizamos esse humus, nós vamos estar integrando de novo a nosso suelo e isso vai fazer com que nós tenhamos uma perda de nossa produção no huerto. E a vida não é só as coisas negativas, há as positivas também. Há vários alimentos que aumentam a reprodução de nossas lombrices, bem como aumentam sua atividade e saúde. Dentre eles, nós podemos falar então sobre as teínas e as cafeínas. Agregar yerba mate, café, bolsitas de té vai ser muito positivo e vai aumentar, vai acelerar seu desenvolvimento. Assim que esses são muito bem-vindos a nossa composta. Outros materiais que também las aceleram são os estercoles, como por exemplo de caballo, de gallina, de suínos, entre outros. Assim que se vocês têm uma vermicomposta um pouco mais grande, a qual aguenta mais quantidade de alimento, também poderiam agregar esses estercoles que não são de onívoros, como gatos e perros, visto que eles também podem conter enfermidades que podem ser transmissíveis ao ser humano. Mas um ponto que nós temos que ter em consideração são os lácteos e cárnicos. Esses produtos possuem muita proteína, o que causa uma enfermidade em nossas lombrices. Quando eles começam então a alimentar-se de demasiada proteína que nós temos então em nossas carnes e queijos, elas começam a ter deformidades em seus aros, em seus aneles, fazendo com que elas parem de alimentar-se e posteriormente mueram. Assim que é muito importante que não echemos esse tipo de material em nossa composta. Outro ponto negativo seriam as sales. Alimentos já processados, cozidos com sal, não vão ser positivos para eles tampouco. Assim que como nós podemos ver, a vermicomposteira tem muito mais peros que a composta. Frutas que possuem grande quantidade de açúcar, nós temos que ter muito cuidado. Elas não são banidas de nossa vermicomposta, mas temos que ter muita precaução. O açúcar fermenta muito rapidamente, alterando nosso pH em la vermicomposteira, fazendo que nós podemos ter, por uma só aplicação de, por exemplo, um melão ou uma piña, a perda completa de nossas lombrices. Se nós vamos agregar frutas ricas em açúcar, como por exemplo plátano, pinha, sandia ou melão, hagamos então em muito baixas quantidades, mesclada com outros alimentos. Assim, nós vamos diminuir então a alteração de nosso pH. Para esses alimentos então que podem então fermentar demasiado, como os açúcares, bem como demasiadas hojas como poda de césped, nós poderíamos fazer então esse processo de pré-compostagem, o qual então vai estabelecer um pouquinho mais o pH e vamos a poder então mais seguramente alimentar nossas lombrices. Um ponto mais negativo que temos que ter em conta são os restos de coníferas, de pinos, visto que eles têm muitas ceras e taninos que são muito ácidos que também vão afetar nossas lombrices. Esses são proibidos. Bem, e um último ponto que também as pessoas perguntam bastante a falar seria então se nós temos que airear ou como proceder com a aeração desse material.
Yo, en mi caso particular, yo casi nunca necesito airear y revolverla. Y eso tiene que ver entonces cómo las alimento. En la compostaje, como nosotros ya habíamos visto, siempre tenemos que tener un balance entre secos y mojados. Así, nosotros siempre vamos a tener una buena aireación de nuestra pila y también los microorganismos van a conseguir digerir esos dos materiales. En nuestra vermicompostera, nosotros no necesitamos tener ese balance entre secos y mojados, entre carbono y nitrógeno, visto que las lombrices van a ser mucho más eficientes digeriendo y procesando ese material. Pero los secos acá van a cumplir otro papel, que sería entonces dejar ese ambiente mucho menos compacto y más aireado para nuestras lombrices. Así que como en mi vermicomposta, cuando yo las alimento, yo siempre echo ese material entonces rico para ellas, bien como una parte de material seco. Mi vermicompostera nunca está compacta, no necesitando entonces la aireación. Pero si ustedes las alimentan solamente con esos residuos de cocina, probablemente semanalmente ustedes van a necesitar entonces escarbar ese material y mezclarlo para incorporar oxígeno. Eso mucho tiene que ver con el tacto. Cuando ustedes miren su vermicompostera, ustedes van a ver si ellas necesitan o no esa extra oxigenación. Si ustedes ven que el ambiente aún continúa muy suelto y las lombrices están viviendo tranquilas y no escalando las paredes, probablemente ese material está bien aireado. Pero si ustedes empiezan a sentir mal olor, las lombrices intentan huir, o nosotros tenemos un exceso de humedad, ahí sí nosotros vamos a tener que intervenir. Y para finalizar, tengamos siempre en consideración que estamos tratando con organismos sencientes. Tenemos que dar entonces las mejores alternativas de vida para ellos. Si utilizamos, por ejemplo, productos con agrotóxicos, nosotros vamos a estar influenciándolos y posiblemente hasta matándolos. También la calidad de nuestro producto final va a ser mucho peor y hasta puede causar entonces defectos en nuestra producción. Si nosotros utilizamos productos tratados con herbicidas, después cuando nosotros los apliquemos en nuestro huerto, nosotros también vamos a afectar nuestras plantas. Todo es un ciclo interconectado y tenemos que cuidar de todos los puntos. Así que tengan eso en consideración, intenten utilizar productos más orgánicos o de producción propia, porque así ustedes van a estar seguros que el alimento es de buena calidad. Así que si ustedes prestaron atención a ese video y cuidan entonces de esos factores que yo hablé, aireación, pH, temperatura y el tipo y cantidad de alimento, estoy seguro que ustedes van a conseguir hacer un proceso de vermicompostaje muy bueno. En los próximos videos yo quiero traer algunas otras dudas para ustedes, algunos posibles síntomas que ustedes pueden ver en su vermicompostera y no consigan comprender, o sea que voy a explicar para ustedes y qué hacer si nosotros vemos eso. Además, cómo hacer la recolección de ese material y utilizarlo en nuestro jardín. Como ustedes probablemente ya saben, ya hay un video acá en el canal mostrando cómo aplicar el lixiviado de lombriz. Yo voy a dejar de nuevo acá arriba el link para ustedes. Pero próximamente también voy a hacer uno sobre cómo cosechar y utilizar el humus sólido. Espero que haya sido muy instructivo ese video para ustedes. Cualquier duda, como siempre, ustedes pueden escribir acá abajo y prontamente yo voy a contestar. Y si realmente les gustó, pongan un like, porque así ustedes están ayudando mucho mi jardín en el desierto y nuestra comunidad. Así que eso era todo para ese video y hasta la próxima.